Glória a Deus. Boa tarde. Paz seja convosco. Senhor, abençoe a sua vida nessa tarde. Os irmãos que estão conosco aqui no nosso templo, na Igreja do Evangelho Quadrangular de Goitacazes. Você que está em casa também assistindo a gente. Você que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, Deus te abençoe. Você que é de outra denominação evangélica, está assistindo a gente, Deus te abençoe. Você que ainda não tem uma experiência de fé com Jesus, mas também está assistindo a gente, Deus te abençoe. Essa é uma tarde bendita, é uma tarde abençoada, que o Senhor preparou algo especial para a sua vida, para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Que bom ter você conosco aí na sua casa, que bom ter você conosco aqui. Bom, a gente já vai compartilhar aquilo que Deus tem nessa tarde para o nosso coração. É um seminário, né, uma oficina de líderes, mas Deus vai estar abençoando tanto você que exerce uma liderança na sua igreja, você que ainda não exerce uma liderança na sua igreja, mas você tem no seu coração uma consciência que existe um chamado de Deus para a sua vida, né? E nesse seminário, com certeza, o Espírito Santo vai estar ungindo o seu coração, fomentando o seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através de você. Amém? Glória a Deus. Pai, ministra o nosso coração nesta hora através da sua palavra. A palavra do Senhor, ela nos motiva, nos inspira. A palavra do Senhor, ela enche o nosso coração de coragem e ousadia. A tua palavra revela o teu querer e a tua vontade para nós e aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Simplesmente nos sujeitamos ao teu Espírito nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, eu quero compartilhar com os irmãos. A mim me foi confiado, 10 minutos para mim compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus para regar o seu coração nesta tarde. Eu quero dizer para você que Deus tem para você chuvas de bênção para a tua vida. Você crê em nome de Jesus? Deus tem para você chuvas de bênçãos em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que está no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 23, que diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e azeite. E restituireis os anos que comeu o gafanhoto, a lagosta, e o pulgão e a largata, e o meu grande exército que enviei contra vós. Também quero compartilhar com você uma palavra que cumprimenta o que nós lemos. Glória a Deus, que está em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, que diz assim: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva, e Ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. Hoje nós temos vivido, tempos difíceis. Nossa realidade hoje, nós vivemos tempos difíceis, tempos diferentes. Não é que a gente nunca viveu em nenhum momento de nossa vida nesses tempos. E a gente vive um tempo onde as nossas ações, elas são muito limitadas, onde as nossas atividades cotidianas, elas estão muito limitadas. Hoje, a gente se ouve muito falar que a gente tem que se reinventar para se enquadrar na realidade de tempos que nós temos vivido por causa do coronavírus, que limitou as nossas ações, que limitou as nossas atitudes, as nossas tarefas. E de uma forma, pode-se dizer que geral, a gente sofreu mudanças, vem sofrendo mudanças de uma forma geral. A gente foi impactado, a gente teve que dar uma freada, na nossa vida,
nas nossas atividades, no nosso dia a dia, muitas coisas mudaram. Essa é a realidade, essa é a palavra. Muitas coisas mudaram por causa dessa realidade chamada coronavírus que nós vivemos. E o comércio foi afetado por causa disso, as escolas foi afetada por causa disso, as programações e as atividades das igrejas também se tornaram limitadas por causa disso. Então, como eu falei, muitas coisas sofreram limitações por causa dessa realidade que a gente tem vivido. E eu quero dizer para você que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz para nós assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por mais que as coisas aqui num campo lógico, num campo físico, tenham sofrido mudanças, mas eu quero dizer para você que os valores, os princípios da palavra de Deus, os valores da nossa fé, as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida pessoal, aquilo que Deus tem para a igreja, para o corpo de Cristo, para o crescimento da igreja, eu quero dizer para você que não mudou. Os propósitos de Deus não mudaram. E também eu posso afirmar para você que os propósitos de Deus não foram alterados. Os nossos propósitos na terra foram alterados. Hoje a gente não pode mais fazer uma programação para longo tempo, porque a gente nem sabe o que a gente vai viver. Mas eu quero dizer que os propósitos de Deus para com a minha vida não foi alterado, os propósitos de Deus para com a sua vida, as promessas de Deus, os cuidados de Deus para com a sua vida, para com a igreja, para com o corpo de Cristo, para o crescimento da igreja, para com as conquistas de almas, não mudou. Deus continua trabalhando em favor da igreja na terra, em favor do crescimento da igreja, em favor da bênção dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então a gente precisa entender que por mais que num campo físico nós sofremos umas mudanças meio que bruscas, porque a gente não estava acostumado com esse ritmo mais lento, mas eu quero dizer para você que os planos de Deus continuam estabelecidos para a sua vida e para a igreja. E ao observar entre tantas mudanças que nós vemos na terra, mas eu quero fazer você observar algo, que o clima geográfico continua o mesmo. Ainda continua tendo chuva e sol. O coronavírus, o vírus, ele não mudou o sistema climático da natureza. Então, quero dizer, se a realidade que nós vivemos não teve acesso, não teve efeito sobre o clima, continua havendo chuva, eu quero dizer que no mundo espiritual também não houve nenhuma mudança. Os planos de Deus para a sua vida continuam de pé. Você pode dizer amém? Sim, os planos de Deus para a sua vida continuam de pé. Os planos de Deus para o seu chamado, para a sua liderança, continuam de pé. Os planos de Deus para a igreja do Senhor continuam de pé. Nós lemos quando o Senhor, Ele dá uma palavra ao profeta Joel, e ele retrata sobre bênçãos especiais que ele tinha para a igreja, através dessa palavra que está no livro de Joel. E então, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Deus promete para nós chuvas. Deus promete para nós chuvas. A gente canta muitos louvores que falam sobre chuvas. E quando a gente canta esses louvores que falam sobre chuvas, a gente entende que a gente está falando de bênçãos que serão derramadas sobre a nossa vida, não é? E chuva, seja chuva espiritual, seja chuva humana, ela é bênção sobre a vida. Quando é chuva humana, ela é bênção sobre a natureza humana, ela é bênção para regar as sementes, ela é bênção para a lavoura, ela é bênção para as nossas vidas.
E quando se diz respeito a chuvas espirituais, não é diferente. Deus tem para as nossas vidas essas chuvas. E Deus promete assim para o povo de Israel, porque eles estavam passando uma situação, né, bem catastrófica para a sua realidade naqueles dias. E Deus, Ele vem com as suas promessas para aquele povo. E nesta tarde Deus vem para soprar no seu coração as promessas que Ele tem para a sua vida, que não se pode perder. As promessas de Deus, elas não se podem perder para com as nossas vidas, por causa da realidade que a gente está vivendo do coronavírus. A gente precisa manter essas promessas acesas no nosso coração. E este seminário tem um propósito de nutrir, alimentar, acender as promessas que Deus tem para a sua vida, para o seu chamado, para a sua liderança, para a sua igreja, para a nossa igreja. Amém? E Deus diz assim: a vós filhos. Quantos filhos nós temos assistindo esse culto, esse seminário? Amém? Então Deus está falando conosco, que a vós filhos, a Bíblia diz assim: regozijai-vos, alegrai-vos. Quantos corações estão entristecidos, pois perderam a expectativa, a visão do que se pode acontecer, e tem ido meio que com os noticiários, e os noticiários são tão frustrantes, não é? Já morreram tanta gente, e muitas vezes isso te desencoraja a continuar crendo, isso te desencoraja a continuar sonhando os sonhos de Deus, e a desejar que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Mas nós estamos aqui para dizer, para você não olhar para as circunstâncias, mas colocar o seu coração nas promessas de Deus. E a promessa de Deus é essa: alegrai-vos e regozijai-vos, porque o Senhor trará a chuva temporã e a chuva serôdia. E eu quero compartilhar com você de uma forma bem breve aqui, sobre a chuva temporã e a chuva serôdia, né, para o povo de Israel. O povo de Israel era um povo de uma cultura agrícola, e Deus, para falar uma linguagem que o povo pudesse entender, então Deus, para falar a respeito de umas bênçãos especiais que Ele tinha para derramar sobre aquele povo, então Deus diz assim: eu vou derramar para vocês a chuva serôdia e temporã, porque eles entendiam esta linguagem. As chuvas temporãs se retratavam as primeiras chuvas que eram derramadas para o crescimento. As sementes eram lançadas na terra, e então vinham as primeiras chuvas. Guarda isso no seu coração. Vinham as primeiras chuvas, que era chamada chuva temporã, que regavam aquelas sementes germinavam e cresciam. Mas com o passar de uns meses, então Deus enviava agora a chamada chuva serôdia, porque você sabe que chuva e sol é enviada de Deus, e Deus enviava então agora as chuvas serôdias. O que eram as chuvas serôdias? Eram aquelas chuvas que eram derramadas sobre a plantação, uma vez que ela já havia germinado, já havia crescido, agora era a hora daquelas lavoura frutificar. Então as chuvas serôdias eram as chuvas derramadas para que a lavoura pudesse frutificar, para que aquela plantação pudesse ter força, para que os seus frutos fossem firmes, crescentes, sólidos. Amém? E o que retrata isso? O que significa isso para a nossa vida? Você está num seminário onde o propósito de Deus é regar o seu coração, é regar a sua vida, regar a sua fé, regar a visão de Deus para o seu coração, regar os sonhos de Deus no seu coração. O que retrata isso para as nossas vidas? Um dia, alguém pregou o Evangelho para nós, e o Espírito Santo, Ele regou o nosso coração. O Espírito Santo derramou as suas chuvas e regou o nosso coração, e então as sementes do Evangelho, as sementes da fé para a salvação, elas brotaram no nosso coração, e a gente aceitou a Jesus, e a gente nasceu, e a gente cresceu, espiritualmente estamos aqui. Mas agora o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas as chuvas serôdias, que é as chuvas que trarão sobre a sua vida crescimento, para você frutificar no reino de Deus e na obra de Deus. Porque na verdade eu costumo dizer que a igreja está na terra com esse propósito. Deus tem permitido a igreja estar na terra para que a igreja possa frutificar. Essa era uma mensagem pregada por Jesus. Jesus pregava: olha, toda árvore boa produz bons frutos,
E Jesus pregava: a árvore que não produzir fruto será cortado. E Jesus pregava: eu sou a oliveira verdadeira, a videira verdadeira, e vocês são os ramos, e vocês precisam produzir frutos. Então, a visão do reino é que eu e você não apenas germinamos, cresçamos espiritualmente, mas que a gente possa produzir frutos. Então, para isso, nesses tempos, o Espírito Santo deseja regar a nossa vida com chuvas serôdias. Umas chuvas para um tempo especial de Deus para a nossa vida. Quem disse que esse tempo de coronavírus não é um tempo especial de Deus para regar a sua vida? Eu quero dizer para você que este sim é um tempo especial de Deus para regar a sua vida com essas chuvas serôdias, chuvas que vão gerar para você crescimento. Mas eu quero dizer para você que seu coração precisa estar preparado para isso. Eu vou retornar a frase, eu vou repetir a frase. O seu coração precisa estar preparado para receber de Deus essas chuvas especiais, essas chuvas serôdias, essas chuvas que vão trazer para você crescimento espiritual, crescimento para a sua vida ministerial, para a sua liderança de célula, para a liderança, você que lidera grupos de jovens, grupos de homens, mulheres, você tem uma liderança na sua igreja, você precisa estar com o seu coração preparado para receber essas chuvas de Deus. Aí o livro de Oséias nos dá uma dica. Oséias, então, ele diz: então, uma frase que a gente usa muito, né? Então, uma palavra melhor dizendo, né? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia diz assim: vocês querem as chuvas de Deus sobre as suas vidas? Querem gerar frutos? Querem crescer? A Bíblia diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eis que Ele virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, quero dizer para você, se você quer ter uma vida regada por essa chuva serôdia, que são as chuvas que geram os crescimentos dos frutos, que te capacita a frutificar na obra de Deus, que capacita a sua liderança a fruir, o seu trabalho fruir, que capacita você ter sucesso no seu chamado, na sua liderança. A Bíblia diz que, então, conheçamos e prossigamos. A Bíblia fala a respeito de buscar este conhecimento de Deus. Se nós queremos que as chuvas, essas chuvas serôdias, essas chuvas de tempo certo, essas chuvas especiais de Deus, venham sobre a nossa vida, a Bíblia diz que nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus. Talvez você diga assim: mas eu já conheço a Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Se nós desejamos viver este avivamento de Deus, essas chuvas que vão fazer a nossa lavoura florescer, o nosso ministério frutificar de uma forma sólida, o conselho da Bíblia para nós é: então conheçamos e prossigamos, continuemos a buscar esse conhecimento de Deus, porque o Senhor vai derramar. É no mesmo versículo, irmãos, Oséias 6:3, é no mesmo versículo que fala de buscar o conhecimento, de conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. É no mesmo versículo que fala que Deus vai derramar a chuva. Então essa chuva serôdia, ela virá como resultado de uma busca sua, minha, nossa, uma busca de um conhecimento a mais de Deus, das promessas de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então eu quero dizer para você que o derramamento das bênçãos de Deus na nossa vida, elas estão alinhadas, elas estão ligadas a buscar, conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Pastora, por que você está compartilhando essa palavra aqui? Porque nós estamos num seminário, uma oficina de líderes, e tudo que nós desejamos e aspiramos, de tudo que vamos receber até o final, é que Deus traga uma palavra, uma direção, um avivamento ao nosso coração.
E essa oficina de líderes tem como um propósito trazer para você a palavra de Deus, a palavra que vai nutrir a sua fé, a palavra que vai gerar para você conhecimento, a palavra que vai acrescentar na experiência do seu ministério, em nome de Jesus. Aspiramos chuvas de Deus. Eu aspiro chuvas de Deus sobre o meu ministério, sobre a minha liderança, sobre o meu pastoreio. Eu sei que você aspira essas chuvas especiais de Deus, que vai trazer este avivamento sobre a sua vida espiritual, este avivamento ao seu ministério, à sua liderança, este avivamento à sua igreja. Então o caminho é, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Deus preparou este seminário, oficina de líderes, para você passar por este caminho. Neste dia, nesta tarde, desejar a partir de hoje, conhecer mais de Deus, buscar mais de Deus, em seminários como este que estão acontecendo por aí afora, seminários online, seja na sua escola de líderes que está acontecendo lá na sua igreja, seja na sua escola bíblica dominical. A palavra de Deus é a chuva que trará este avivamento para o nosso ministério, que consolidará o nosso ministério. Ela virá através da nossa decisão de conhecer a Deus e prosseguir, não parar. Falamos que nesses tempos muitas coisas pararam, mas a gente não pode parar de permitir o Espírito Santo incendiar o nosso coração a respeito daquilo que Deus ainda fará na nossa vida, a respeito daquilo que Deus ainda fará através de nós e em nós, no nosso ministério. Que as chuvas de Deus, que as chuvas do Espírito Santo, que o seu coração possa estar aberto, que o teu coração possa estar aberto para receber neste dia, nesse seminário, oficina de líderes, chuvas serôdias sobre a sua vida, porque as chuvas temporões você já recebeu quando você aceitou a Jesus, mas Deus nesses tempos quer derramar sobre a sua vida chuvas serôdias, chuvas que vão gerar crescimento na sua vida espiritual, crescimento no seu ministério, e vão estender-se sobre a sua vida pessoal, e vão estender-se sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos pessoais, porque Deus é bom.